E Dali, você falou ali, esse caso até tinha me escapado dos meus estudos, o caso da magia negra. Me fale em detalhes, como é que foi. Foi muito falado no início da década de 2000? Cara, que bom que você falou sobre isso. Nós vivemos um momento da história da crônica criminal que era o pânico satânico. Uhum. Isso é um fenômeno. Pânico satânico. Então chegava aqui e dizia assim: olha, eles estão ali fazendo um ritual satânico. Então você virava um satanista. Crimes com corpos ritualizados, e existem pessoas, existem serial killers no mundo todo, em qualquer Uhum. parte do universo, que ritualizam as suas vítimas. Eles são caçadores de seres humanos. E tem um critério, Tem, é pelo uma teu coisa estudo que você fez, o que muito. era aquela vítima tal, Sim, por isso, por aquilo? sim, tem questões psicológicas, né? Que fazem assim, aquele serial killer. Aquele serial killer vai matar só homossexuais. Uhum. Então ele Tivemos tem um caso todo. agora há pouco Tivemos tempo. um caso agora, estou aproveitando até para. Então ele matava, deitava a vítima na cama e o cobria. Quer dizer, tem todo. E pegava ali Uma alguma coisa mística. para se manter, mas dava para ver que ele não queria saquear, ele não estava ali para roubar, ele não é um latrocida, ele é um caçador de seres humanos, né? Então, o que, que nós tínhamos aí na. Eu te digo que até uns 30 anos atrás, né? Nós tínhamos o pânico satânico, né? Hoje as coisas evoluíram, graças a Deus. Mas eu vivi isso aí, eu fiz defesa. Então, assim, tem lá uma criança com corpo ritualizado, né? Cabelo cortado, uma menina com cabelo cortado, violentada, horrível, né? Violentada. E, por exemplo, em posição fetal, sabe? Porque são essas coisas que a gente encontra. Daqui a pouco você vê outra vítima da mesma maneira, você vê outra vítima. Então, quando tínhamos o pânico satânico, era ritual de magia negra. Então, primeiro terreiro, primeiro umbanda, primeira religião, primeiro candomblé, era o primeiro suspeito. O primeiro cigano que estivesse atendendo eram os primeiros suspeitos e colocavam isso na conta do sobrenatural. E daí não precisa explicar, né? Porque o Uhum. diabo ele está em todo lugar, ele faz, acontece. E muita gente teve a vida destruída por conta desse pânico satânico. E passou-se a se resolver. Com muita luta, com muita luta, com muita técnica, com pessoas assim absolutamente desprendidas de preconceito, né? A coisa veio evoluindo, veio evoluindo. Eu, por exemplo, eu participei em 2003 de uma defesa, da defesa da Valentina de Andrade, caso dos emasculados de Altamira. Era a seita Lineamento Universal Superior, que teria matado aí 41 crianças. Né? Matado e emasculado, cortado o órgão genital para oferecer 41 crianças. para oferecer ao Satanás. Né? E existiam essas vítimas, Cristiano, no Maranhão e no Pará. Existiam essas vítimas. Que Tá? isso, Foi uma cara. coisa maluca. O Brasil foi condenado pela Organização dos Estados E Americanos. como não, pelo menos passou desapercebido por mim, como que não foi uma explosão na mídia? Mas Isso foi. foi. Mas é que nós tínhamos o quê? Nós estamos falando do Pará, nós estávamos lá em cima. Ah, Tá? E foi uma explosão. Tanto é que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, condenou o Brasil enquanto o Brasil não resolvesse esses casos. Então você tinha 2 décadas de 41 crianças assassinadas e ritualizadas. que ano foi isso? Isso, as mortes ocorreram no final da década de 80, começo da década de 90, até o meio da década de 90. Tá? E uma gama enorme de pessoas estavam sendo acusadas daqueles crimes e condenadas sem nenhuma culpa Botaram geral. geral. Até que quando a Organização dos Estados Americanos condena o Brasil e começam os vetos, aí o ministro da Justiça determina uma força-tarefa para resolver os casos do Pará. Aí que se investigaram. Aí a Polícia Federal vai, cria uma seita satânica, traz essas pessoas para dentro de uma loucura, né, o pânico satânico,
Essas pessoas começam a ser julgadas anos e anos e anos depois, dentro de situações absolutamente precárias, mas era aquela coisa do clamor, a voz das ruas, né? Impulsionada por um poder covarde do Estado, porque o Estado muitas vezes é covarde e opressor, pegando aquelas pessoas, prendendo e levando a julgamento. E coube a mim, por uma felicidade, eu só posso dizer que isso é coisa de Deus, coube a mim, dentro da maior zebra possível, defender Valentino de Andrade, uma londrinense que morava em Buenos Aires e que foi presa, acusada de ser líder da seita satânica. E ninguém quis fazer também não, Cristiano. Não, né? Porque todo mundo foi condenado. Ninguém quis fazer. Aí eu fui lá fazer. Fiquei 19 dias fazendo o júri dela lá em Belém. Passei assim por poucas e boas. Isso foi em 2003. Consegui absolver. Muito polêmico na época. Assim, Mas aonde foi a tua virada ali? foi nesse caso. Não, a virada que eu digo do caso. Do caso foi o seguinte. Eu disse que aquilo era obra de um sádico, um matador em série, um pedófilo. Que ele assinava o crime. Que aquela emasculação, que a extirpação do órgão, era uma assinatura do crime. Era uma assinatura, né? Porque esses matadores em série, eles assinam o crime deles. Porque é um crime para os outros enxergarem. É um crime que eles querem, eles têm um local de depósito do corpo deles, entendeu? Aquela cena dele é dele, aquilo é o prazer que ele tem. Eles são caçadores de seres humanos. Eles deixam pistas, eles tiram pistas, eles tentam despistar, eles vão à imprensa, pedem por justiça daquilo que eles estão fazendo. Doentio. Doentio. E a minha satisfação, ela foi assim, ela é dobrada pelo seguinte, porque não só Valentina foi absolvida de todas as imputações, como se encontrou o verdadeiro matador, que é um sádico, pedófilo, um matador em série. Matou durante 2 décadas. 41 crianças, isso que foram encontradas. Isso que foram encontradas. Imagina as outras que não. Então ele agia num eixo assim que ele sentia segurança. No Pará, na Transamazônica. E no Maranhão, em Passo do Lumiar, também numa estrada, com muita mata no meio, e o alvo dele eram meninos de até 15 anos de idade. E daí eu acompanhei tudo e acompanho até hoje, isso da mídia internacional até hoje, Cristiano. Até hoje da mídia internacional. 41 crianças. Inclusive vai ter seriado disso aí na Globoplay nesse caso. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. O pessoal já entrou em contato, pegaram o material, estão trabalhando. E ele fala em um momento, né? Ele fala o seguinte, que ele foi abusado quando criança, com 6 anos de idade. Ele foi abusado. Então ele tinha essa coisa do... Esse distúrbio partiu disso. O gatilho partiu disso. Eu acredito, esse foi o gatilho, né? E eram todos meninos parecidos. Possivelmente ele projetava naquelas crianças a figura do abusador dele. E ele abusava dessas crianças, matava essas crianças e cortava o órgão genital masculino.